agora no capítulo 8 do quarto, é o quarto livro do Antigo Testamento, Números 8, capítulo 8, versículo 1. Jeová disse a Moisés. Jeová gostava muito de conversar com Moisés. Versículo 2. Moisés, diga a Arão, que é seu irmão mais velho, que eu escolhi ele como sacerdote. Quando, Arão, você acender as lâmpadas, as 7 lâmpadas devem iluminar a área na frente do candelabro. Versículo 3. Então, Arão, o sacerdote, irmão mais velho de Moisés, fez o que Deus tinha mandado ele fazia através de Moisés. Acendeu as lâmpadas para iluminar a área na frente do candelabro, assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés. Versículo 4. O candelabro era feito de ouro batido a martelo. Lembra que Deus, assim, nos outros vídeos, Deus deu cada detalhe de como seria feito, de quais materiais, de como, assim, cada detalhe, da haste até as flores, porque ele pediu que colocasse umas flores de ouro no candelabro. Eu esqueci de qual que era o frutinho dessas flores. Era feito de ouro batido a martelo. O candelabro ele foi feito segundo o que Jeová havia mostrado a Moisés na visão. Um arquiteto, um engenheiro, Deus. Versículo 5. Jeová disse mais a Moisés. Versículo 6. Moisés, separa os levitas, que eram os filhos de Levi, dentre os israelitas, e purifique os levitas. Versículo 7. É assim que você, Moisés, deve purificá-los. Agora eu vou falar para você, Moisés, como que você vai purificar os filhos de Levi, que são os levitas. Faça a aspersão da água purificadora de pecado sobre os levitas. E eles devem raspar o corpo inteiro com uma navalha. Lavar também as roupas deles, eles devem se purificar. Versículo 8. Então, os levitas pegarão um novilho e a correspondente oferta de cereais, que são de farinha fina misturada com azeite, e você, Moisés, pegará outro novilho como oferta pelo pecado deles. Versículo 9. E você deve apresentar os levitas, que são os filhos de Levi, diante da tenda de reunião de Deus e reunir toda a Assembleia de Israel. Versículo 10. Quando você apresentar os levitas perante Jeová, porque Jeová ficava no tabernáculo, Jeová ficava na tenda de reunião, eles não o viam, mas ele estava lá. Os israelitas devem pôr as mãos sobre os levitas. O povo de Israel deveria impor, deixa eu ver aqui, versículo 10. Quando você apresentar os levitas perante Jeová, e Jeová ficava no tabernáculo, na tenda, os israelitas devem pôr as mãos sobre os levitas. Versículo 10, capítulo 8 de Números, quarto livro do Antigo Testamento. Deus fala que é para que o povo de Israel colocasse as mãos nos levitas, que são os filhos de Levi. Versículo 11. E Arão oferecerá, Arão, irmão mais velho de Moisés, que ordenado a sacerdote por Deus, o Arão oferecerá os levitas, que são os filhos de Levi, perante Jeová, como oferta movida dos israelitas. E os levitas realizarão o serviço de Jeová. Então, Arão ia pegar todos aqueles levitas, que não eram poucos, eram muitos, e iam perante Jeová com uma oferta movida. Então, o povo de Israel ia colocar a mão neles
e colocar a mão neles, ia mover eles para frente e para trás, porque era uma oferta movida. Movida, ele falou que toda vez que era uma oferta movida, tinha que mover aquela oferta para frente e para trás, diante de Jeová. Eu não estou vendo Jeová, não estou escutando Jeová, mas eu sei que ele existe, eu sei que ele está ali, entendeu? Eu vou fazer uma oferta movida para frente e para trás, e o povo de Israel quer colocar a mão sobre os levitas, porque Deus mandou. Pega o povo de Israel, manda eles colocarem a mão em cima dos levitas e eles vão fazer uma oferta, aquela oferta movida, para frente e para trás, pegar os levitas para Deus. Porque Deus escolheu os levitas para tomar conta, porque o tabernáculo de Deus era como se fosse uma tenda de circo, gente. Não me leve a mal. Ele era todo montado e ele poderia ser levado para onde Deus quisesse. Tudo poderia ser levado, mas Deus que mandava quem é que ia levar. Ele escolheu os levitas, os filhos de Levi. Então ele falou assim, olha, só que eles não podem ver. Arão e os filhos de Arão, que eram sacerdotes ordenados por Deus, tinham que passar o pano em tudo, e Moisés, quem Deus confiasse, eles não poderiam ver, que se visse, Deus matava, eles iam morrer. Versículo 12. Então os levitas, que eram filhos de Levi, porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos e oferecerão um dos novilhos como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada a Jeová, a fim de fazer expiação pelos levitas. Versículo 13. Você fará os levitas ficar diante de Arão, Moisés, e os filhos de Arão também, que são sacerdotes, e os oferecerá como oferta movida a Jeová. Então tinha que mover os levitas para frente e para trás. Versículo 14. Você, Moisés, deve separar os levitas dentre os israelitas, e os levitas se tornarão meus, disse Deus, que os levitas, no versículo 15, se tornaria de Deus. E é assim que você deve purificá-los, Moisés, e oferecê-los como oferta movida a mim, a Deus. Versículo 16. Pois os levitas são os que foram dados a mim, a Deus, como dádivas dentre os israelitas. Estavam no meio dos israelitas e os levitas foi dado para Deus, como oferta para Deus, movida, para frente e para trás, entendeu? Eu os pegarei para mim, disse Deus. No versículo 16 do capítulo 8 de Números, Deus falou no versículo 16 que ele pegaria os levitas para ele, pois eles são os que foram dados a mim. Então o povo de Israel deu, na hora que fez a oferta, né, mandou colocar as mãos sobre os levitas e mover para frente e para trás como oferta movida para Deus, ele deu para Deus os levitas. Então ele falou assim, ele foi me dado a mim como dádivas dentre porque ele estava no meio do povo de Israel. Eu, Deus, Pai de Jesus, os pegarei os levitas para mim, para Deus, Pai de Jesus, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que nasceram primeiro, do povo de Israel. Versículo 17. Pois todo primogênito, quem nasceu primeiro, eu fui a mais velha da minha família, nasci primeiro, então eu sou primogênita, dos israelitas, tanto de homens como de animais, é meu. Deus falou no versículo 17 que todo primogênito, sejam homens, não mulheres, homens e animais, era dele. Eu, Deus, Pai de Jesus, o santifiquei para mim no dia em que matei todo primogênito na terra do Egito. Versículo 17 do capítulo 8 de Números, Deus afirma novamente que ele matou os primogênitos na terra do Egito. Aí eu fui falar com um amigo meu
Ah, que Deus mata, quando Ele quer, Ele mata. Ele falou assim, você está fazendo uma heresia contra Deus. Deus não mata ninguém. Deus é só amor, Deus só ajuda. Eu falei, gente, Deus é amor, mas é fogo devorador. Então, Deus, Ele matou, está escrito na Bíblia, não é uma coisa que eu inventei. E Deus falou aqui, ó, novamente, ó. Eu até, ele não me segue, porque ele não lê a Bíblia, mas Deus disse, versículo 18, 17. Eu santifiquei para mim no dia, o povo de Israel, em que matei. Deus disse que ele matou todo primogênito na terra do Egito. Lembra que quando ele falou assim, olha, é as 7 pragas, não vai ter jeito, agora eu vou matar os primogênitos. Foi a última praga. Foi a última praga, foi quando ele matou os primogênitos, porque o filho do rei morreu. O primeiro filho do rei morreu. Versículo 18. Eu pegarei os levitas, que são filhos de Levi, em lugar de todos os primogênitos dos israelitas. Versículo 19. Eu, Deus, Pai de Jesus, darei os levitas a Arão, sacerdote, e aos filhos de Arão, que são sacerdotes também, como dádivas dentre os israelitas, para realizarem o serviço em benefício dos israelitas na tenda de reunião de Deus e fazer expiação por eles para o povo de Israel, para que não ocorra nenhuma praga entre os israelitas, se o povo de Israel chegar perto do lugar santo. Versículo 20. Moisés, irmão de Arão, mais novo, e Arão e toda a assembleia de Israel fizeram isso com os levitas, que eram filhos de Levi. Os israelitas fizeram com os levitas tudo o que Jeová havia ordenado, dada a ordem a Moisés com respeito aos levitas. Versículo 21. Portanto, os levitas se purificaram, os levitas lavaram suas roupas. Depois Arão ofereceu os levitas como oferta movida perante Jeová. O que é perante? Tá, Deus está na frente. Eu estou perante vocês. Perante Jeová. Arão fez então expiação pelos levitas, para purificar os levitas. Versículo 22. Depois os levitas entraram para realizar o seu serviço na tenda de reunião de Deus, diante de Arão sacerdote e os filhos de Arão que eram sacerdotes. Assim como Jeová havia dado a ordem a Moisés com respeito aos levitas, assim fizeram com os levitas. Versículo 23. Jeová disse então a Moisés. Versículo 24. Moisés, isso se aplica aos levitas, de 25 anos de idade para cima. Um homem se juntará ao grupo dos que servem na tenda de reunião de Deus. Versículo 25. Então, os de 25 anos de idade ficariam na tenda de reunião. Mas depois dos 50 anos de idade, os levitas se retirará do grupo de serviço e não fará mais nenhum serviço na tenda de Deus, no tabernáculo. Versículo 26. O levita pode servir os seus irmãos, que cuidam das responsabilidades na tenda de reunião de Deus, mas não deve fazer nenhum serviço ali depois dos 50 anos de idade. É assim que você deve fazer com respeito aos levitas, Moisés, e as responsabilidades deles. Essa aí foi né? Mas, Luciana, quem eram os levitas? Não era todo mundo do povo de Jacó, de Israel? Sim, gente. Ele era filho, um Levi era filho de Jacó. Jacó, quando lutou com o anjo, Deus perguntou assim, e ganhou? Quem ganhou? Foi Deus? Foi o anjo? Não, foi Jacó. Se Deus deixou, se o anjo deixou ele ganhar, não interessa, mas ele ganhou. E aí ele perguntou assim, qual o seu nome? Ele falou, Jacó. Não, daqui para frente seu nome vai ser Jacó, seu nome vai ser Israel. Por isso que Jacó, ele foi lá para o Egito, ele ficou lá no Egito. E ele ali morreu.
Então, ele teve um filho chamado Levi. E por isso que fala o povo de Israel, porque é descendente todinha de Jacó. Levi foi, de acordo com o livro de Gênesis, o terceiro filho de Jacó e de Lia, e o fundador da tribo dos levitas. Certas funções religiosas e políticas foram reservadas para os levitas, essa que eu estou falando para vocês, e as fontes iniciais da Torá. Os javistas e eloísta parecem tratar o termo Levi como sendo apenas uma palavra que significa sacerdote. Nasceu em Padarã, filhos Coate, teve um filho chamado Coate, Joquedebe, Merari e Gerson, que eram os filhos dele. Ele tinha um irmão chamado Simeão, Judá, Ruben, José do Egito, Issacar, Benjamim, que era o filho mais novo, que era irmão da mesma mãe de José, Naphtali, Zebulon, Gade, Asser, Diná e Dan. Pai, Jacó e Leia. Netos, os netos dele eram Moisés, Arão, Arão, Miriam, Gizar, Mosés, Uziel, Hebron, Murri, Libni, Mali, Simei. Então, ele morte em 1429 a.C. e em Gósen, no Egito. Ele morreu em Gósen, no Egito. Levi já tinha morrido. Então, Gósen foi quando Jacó ficou. Jacó, quando foi encontrar com o filho de José, por causa dos 7 anos aí de fome, 7 anos de fartura, ele ficou nessa região de Gósen, lá no Egito. Aí o rei gostava demais de José. José foi vendido pelos irmãos dele por causa de inveja. Aí ele falou assim, meu pai quer ficar lá naquela região de Gósen, ali no Egito, mas os meus irmãos... Ele falou, pode ficar, pode, onde tiver melhor terra, pode dar para eles ficarem. E ali eles ficaram e foram ali, né, infelizmente... Ficaram por muitos anos e muitos descendentes, porque Deus falou que multiplicaria a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, como se fosse areia, e nasciam demais filhos deles, porque Deus abençoava eles com filhos, e eles foram sendo escravos dos egípcios, trabalhava para eles. Então, e os levitas era aí filho de Levi, que era filho de Jacó e Leia.